Pois bem, prosseguindo então, o apóstolo Paulo, ele fez essa bênção, né? Que ele então orou, batizou aqueles discípulos em águas, depois impôs as mãos sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Ok? E eram todos uns 12 varões. Então, é interessante porque as pessoas que conheciam só o batismo de João estavam pregando o evangelho e fazendo a obra, eram discípulos, estavam servindo. Bom, agora a partir do versículo 8, Paulo vai pregar numa sinagoga em Éfeso. Nós já vimos alguns casos que o apóstolo Paulo, diversas vezes em sinagogas, ele é expulso e tal. Teve um momento que ele falou que iria deixá-los, iria partir para os gentios, mas a ordem de Jesus mesmo era levar a mensagem primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Ok? E a Ásia e Éfeso era um local especial. Éfeso, onde Paulo vai pregar agora, era o centro do paganismo mundial. Éfeso era, naqueles dias, o que a Aparecida do Norte é aqui no Brasil. O centro do culto, a deusa mãe, ou a mãe de Deus, como os católicos chamam. Em Éfeso tinha o culto a essa mesma mãe de Deus, ou deusa mãe, que era Semíramis, que os romanos chamavam de Diana dos Efésios. Tá bom? Que eles chamavam de Diana dos Efésios. Então, essa é uma cidade importante para o ministério de pregação, para o apóstolo Paulo. Essa é uma cidade importante. Então, veja, versículo 8. Atos 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Bom, o apóstolo Paulo deveria ser um problema debater com ele. Ele teve uma excelente criação, né, juntamente com aos pés de Gamaliel, né? Então, ele era uma pessoa que, em termos de escrituras, ele conhecia bem. Ok? Então, qual era o tema a ser disputado? Que eu sempre falo para vocês nessas aulas. O apóstolo Paulo entra numa sinagoga de Éfeso, e aqui foi longo, 3 meses. Então vamos considerar o local onde era a maior perturbação espiritual do mundo antigo, porque Éfeso era isso. Éfeso era o culto mais concorrido do Império Romano, que era o culto de Diana dos Efésios. O culto à mãe de Deus, a deusa mãe. Não? Por isso que eu comparei com a Aparecida do Norte, que é o mesmo dia de culto. É o mesmo dia de culto. É o mesmo tipo de culto, melhor dizendo, culto à deusa mãe. E persuadindo-os acerca do reino de Deus, lembrando, o apóstolo Paulo tinha que convencer os judeus que o reino de Deus já começou. O Messias veio e deu início ao reino de Deus. Só que esse reino é espiritual e os israelitas interpretaram errado. Provavelmente ele dizia, olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel me ensinou errado, mas eu tive essa experiência com Jesus, do caminho de Damasco, né, vai dar testemunho e tal, e eu fui reestudar o Antigo Testamento e eu vi que, na verdade, Gamaliel não me ensinou correto. Lembrando que nesse período aqui, Gamaliel ainda está vivo, ele morre no ano 52 da era cristã. Tá bom? Vou confirmar aqui. Ele morre no ano 52. Nós estamos no ano 51. Ok? Gamaliel ainda estava vivo. É interessante, eu tenho comentado com vocês, por que Paulo e Gamaliel nunca se encontraram? Acho que seria importante, né?
Bom, mas nunca se encontraram. Mas se eles se encontrassem, seria realmente muito interessante. Bom, então, persuadindo-os acerca do reino de Deus, era provar, olha, o Messias já veio, só que ele foi morto. Tinha a profecia no Antigo Testamento para o Messias ser morto? Sim, tinha que ele seria traído, tinha que ele era um cordeiro, né, para ser sacrificado. Bom, estando lá Apolo ou esses 12 discípulos que o apóstolo Paulo encontrou agora, de João Batista, bom, a influência de João Batista era a mensagem dele, né? O Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Bom, então, vamos prosseguir. O versículo 9, estamos agora lendo em Atos, capítulo 19, lemos o versículo 8, que o apóstolo Paulo ficou, então, 3 meses em Éfeso. Ele vai fazer de Éfeso um centro de pregação do evangelho, porque era uma cidade importante, ela era uma cidade central para você chegar às outras cidades da Ásia e ali evangelizar. As 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, elas são resultado de pregação do apóstolo Paulo nesse momento aqui da história. Durante essa terceira viagem missionária que Paulo vai realmente se ocupar de evangelizar essa região. Porque além desses 3 meses, depois nós veremos, ele vai ficar 2 anos nessa cidade pregando o evangelho. Bom, então versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Bom, o que é essa expressão caminho? Essa expressão é um termo grego, né, que significa esse curso de pensamento, esse curso que eu escolhi, né, curso no sentido de caminho, né, de estrada, mas para ficar mais fácil, né, uma estrada que eu escolhi para seguir. Então, alguns estavam falando mal desse caminho, no caso, proposta estrada espiritual, claro, caminho espiritual, esse curso espiritual que eu vou seguir. E diz, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, ele teve que sair da sinagoga porque tinham judeus que estavam contradizendo e atrapalhava os cristãos. O que vai acontecer a partir de agora, irmãos? Essa é a terceira viagem missionária. Quando terminar essa terceira viagem missionária, Paulo vai para Jerusalém, lá é preso, e a acusação, no momento da acusação, quem são as pessoas que estão acusando Paulo? Pessoas da Ásia. Tudo indica que, infelizmente, foram judeus aqui desse período, dessa cidade, dessa região, que eles foram para Jerusalém, reconheceram Paulo lá, Paulo vai acabar preso, depois vai ser levado a Roma. Tá bom? Então, o que estava acontecendo? Muitos judeus acreditando, crendo em Jesus, as sinagogas estavam esvaziando, e aí estavam partindo, por exemplo, para uma escola. Tirano, ele seria um filósofo, um professor, né? Ele tinha espaço na sua escola, e então Paulo teve que separar para aquele local. Bom, quem está crendo nessa palavra, que Jesus é o Messias, então vamos sair daqui para não ficar nessa contradição, porque tem alguns que não concordam e estão influenciando para mal os outros. Aqueles que concordam, nós precisamos cultuar a Deus agora, fazer um culto. E a palavra do apóstolo Paulo era uma palavra que também tinha que ser clara. Olha, nesse período aqui já tinha sido escrito 2 evangelhos, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. Esses 2 já tinham sido escritos, né? Bom, então eles já conheciam as palavras de Jesus. Eles sabiam que Jesus havia anunciado a destruição de Jerusalém. Nós estamos no ano 51, não, desculpe, Marcos vai ser escrito no
no ano 52. Ainda falta um ano para Marcos ser escrito, ok? Mas a pregação que a igreja fazia, mesmo sem os evangelhos ainda, a pregação que a igreja fazia era que Israel ele deixou de ser o representante de Deus aqui na Terra. Não deixou de ser o representante de Deus aqui na Terra. E, deixando de ser o representante, eles agora não tinham mais a graça de Deus. Imagine você ensinar a Bíblia como eles estavam ensinando em uma sinagoga, sem o Espírito Santo de Deus. Nós não temos nem como mencionar isso, porque nós fazemos isso com a graça de Deus, porque senão a nossa aula é vazia, é tudo vazio. Se estamos no ano 51, tá bom? Já eram 22 anos, considerando que Jesus morreu no ano 29, já eram 22 anos que os rabinos, os sacerdotes, estavam ensinando a palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo, porque desde que eles foram cortados, o apóstolo Paulo disse que eles foram cortados. E a Bíblia é clara, a graça de Deus veio sobre os gentios, sobre a igreja. Essa é a era da igreja. Então o Espírito Santo está agindo na igreja. Rabinos como Gamaliel, que ensinava antes, quando Israel ainda estava ligado com Deus, certamente tiveram dificuldade, porque depois ele continuou ensinando, mas sem a graça de Deus. E isso, claro, era muito difícil. Como eu disse, nesse período, Gamaliel ainda está vivo. Ele vai morrer no ano 52, ok? Bom, então, lemos o versículo 9. O versículo 10 diz: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Bom, então, se você olhar no mapa, o mapa antigo, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade que ela tinha estradas romanas, né? Estradas boas para caminhar. Havia uma certa segurança. Isso é fruto do que é chamado na história de paz romana, porque o Império Romano ele colocava uma certa ordem, né? Pessoas fossem presos roubando, né, fazendo coisas, normalmente eram crucificados. Então, os ladrões, vamos dizer, tinha que ter coragem, tinha que estar passando muita dificuldade para fazer alguma coisa errada, porque a crucificação, infelizmente, era comum entre os romanos, né? Então, quando você olha as cidades, né, como está lá no Apocalipse, Éfeso é a primeira citada lá, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você pode ver Éfeso e as cidades estão ali na Ásia com um acesso mais fácil. Então o apóstolo Paulo já vai fazer do ano 51 até o ano 53, ele vai ficar evangelizando essa região. Vai ficar evangelizando essa região. Não? Bom, Barnabé havia participado da primeira viagem missionária, infelizmente não participa dessa. Ok? Bom, o versículo 11